Oi, gente, boa tarde. A paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus abençoe vocês. Hoje eu vou ler pra gente o Salmo 115, viu? E começo a nos dizer assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem ao Senhor. Ele é o meu amparo e o meu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a eles, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém? Gente, o devocional de hoje é no livro de Hebreus, capítulo 9 e capítulo 10. Gente, no capítulo 9, no comecinho, ele começa a nos dizer sobre as ofertas e os sacrifícios que eram feitos dentro do tabernáculo do Senhor. E aí, no comecinho, vem nos dizer que esses sacrifícios, eram ineficazes, porque somente os sacerdotes e os sumos sacerdotes que tinham acesso até o tabernáculo do Senhor para irem até a presença do Senhor, E a palavra do Senhor vem nos dizer que eles entravam lá de 1 em 1 ano para oferecerem sacrifícios, pelos seus pecados e pelos pecados do povo, Então, somente os sacerdotes e os sumos sacerdotes que podiam entrar. O povo não podia entrar, eles não tinham acesso. E, mais uma vez, só para lembrar, que eles entravam de 1 em 1 ano, sabe? Então, era um tempo muito longo que eles entravam na presença do Senhor. Agora, no versículo 11, ainda do capítulo 9, vem nos dizer que quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, nesse versículo, eles vêm nos dizer que depois que o Senhor Jesus se sacrificou por nós, os sumos sacerdotes, que, igual eu falei, entravam uma vez por ano, o Senhor Jesus entrou de uma vez só, definitivamente, e ele, pelo seu sangue, trouxe a nós redenção. E ele é o mediador da aliança com Deus para conosco, Agora, no versículo 23, ainda do capítulo 29, vem nos dizer que os sumos sacerdotes, eles iam até o tabernáculo, oferecer sacrifícios ao Senhor, porém com sangue de animais, Eram bodes, carneiros, etc. E a palavra do Senhor vem nos dizer, porém, que o Senhor Jesus entrou com o seu próprio sangue para aniquilar de uma vez por todas, o pecado, porque os sumos sacerdotes tinham que sempre ficar indo lá, oferecendo sacrifícios, porém o Senhor Jesus, ele veio como um único sacrifício, dando o seu sangue e a sua carne por nós, Agora, já no capítulo 10, no versículo 11, vem nos dizer: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então, mais uma vez, o Senhor vem nos dizer que os sacerdotes, eles tinham que ir lá exercer a mesma coisa, o mesmo sacrifício, só que não queria remover realmente o pecado. Mas, quando o Senhor Jesus, ele veio, ele, de uma vez por todas, eliminou, aquele pecado. E
E aí ele continua nos dizendo: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Agora no versículo 19 vem nos dizer que antes, igual eu falei, somente os sacerdotes e o sumo sacerdote tinham acesso à presença do Senhor. Porém, depois que o Senhor Jesus se sacrificou por nós, o véu foi rasgado e ele abriu um novo caminho para que a gente possa chegar a Deus, E aí no versículo 22 vem nos dizer: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Agora no versículo 26 vem nos dizer que porque se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Aí no versículo 29 vai nos dizer: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calçou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Agora no versículo 32, no finalzinho do capítulo 10, vai nos dizer: lembrai vós, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando vós comparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Agora no versículo 35 vai nos dizer: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentre pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E continua nos dizendo: se retroceder nele, não se compaz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Gente, e essa tarde, mais uma vez, eu vou ressaltar aquilo que o Espírito Santo me deu direção e que eu entendi também. O primeiro ponto é que os sacrifícios de antes, eles eram superficiais e não serviam de nada. E não tínhamos acesso a Deus, Então, com esse comecinho, do capítulo 9, o Senhor quer nos dizer que aqueles sacrifícios que tinham antes, eram realmente artificiais, ineficazes, não adiantava de nada. E também tinha esse ponto que somente os sacerdotes e os sumos sacerdotes podiam entrar na presença do Senhor. As pessoas antes não podiam conversar com o Senhor, não tinham acesso a Ele, Mas o segundo ponto é que depois que o Senhor Jesus morreu por nós, sendo o próprio sacrifício vivo, Ele entrou definitivamente no Santo do Santo, abrindo o caminho para nós pecadores. Então, o Espírito Santo também quer nos dizer que antes, as pessoas que não tinham acesso, só os sacerdotes, os sacrifícios que eles faziam de sempre ter que ficar ali sacrificando animais, mas que não anulavam o pecado, depois que o Senhor Jesus ele se sacrificou como sacrifício vivo, ele abriu realmente um caminho novo, um caminho livre para nós, Hoje nós temos acesso ao Senhor. Hoje, a qualquer momento, você pode conversar com Deus, seja por pensamento, seja no seu quarto, na sala, onde quer que seja. Então, ele entrou definitivamente no Santo dos Santos, Porque os sacerdotes, eles entravam uma vez por ano, mas ele não, ele foi definitivamente, entrou no céu, na graça de Deus, literalmente, abrindo o caminho para nós. E o terceiro ponto é, mais uma vez, igual ao segundo. Ele nos deu acesso direto para com Deus. E por isso devemos nos aproximar de Deus, porque Ele começou a boa obra e Ele é fiel para cumprir.
Então, nós devemos, igual a palavra do Senhor vem nos dizer, nos aproximar de Deus, porém com um coração limpo, limpar as nossas vestes, né? E assim como a palavra do Senhor vem nos dizer, Ele começou a boa obra, né? Então, Ele é fiel para cumprir. Então, Ele já começou a boa obra e a obra já está sendo cumprida e já foi cumprida, né? Então, a gente deve se achegar ao Senhor, porém, igual a palavra do Senhor vem nos dizer, com o coração limpo e com as vestes limpas também. Gente, e o quarto ponto é o seguinte: cometer pecado conscientemente, sabendo e tendo conhecimento da plena verdade, estamos negando o sacrifício que Jesus fez por nós. Então, com esse quarto ponto, o Espírito Santo, eu creio que ele quer nos dizer o seguinte: a gente cometendo pecados, sabendo o que ele fez por nós, é a mesma coisa que você falar: eu sei o que o Senhor Jesus fez, eu sei que ele morreu por mim, mas eu não tô nem aí, eu vou continuar fazendo o que eu quero, né? Só que a palavra do Senhor vem nos dizer: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, o Senhor, ele irá realmente julgar as nossas atitudes pelo que a gente sabe, né? Então, se você já tem essa plena convicção da verdade que já foi revelada a você e você continua fazendo aquilo, infelizmente, Deus, ele sobrevirá sobre nós, né? Com a mão dele. Agora, o quinto ponto é que não devemos desanimar diante das tribulações, nem diante das lutas, mas devemos confiar e perseverar fazendo a vontade de Deus para alcançarmos a promessa de Deus. Então, assim como a palavra do Senhor vai nos dizer, né, para que a gente, depois que nós somos alcançados, né, iluminados pela graça dele, sobrevirá sobre a gente sofrimento, dor, luta, mas ele vem falar para que a gente não abandone, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Então, nos momentos de tribulações, nos momentos difíceis, a gente deve manter a nossa confiança, a nossa perseverança, para que o nosso galardão, que já está sendo preparado, a gente possa recebê-lo, né? E a promessa também do Senhor, que é a promessa de vida eterna. Então, o Senhor, ele quer nos dizer isso, para que a gente possa continuar perseverante. Gente, foi esse o devocional de hoje, foi em Hebreus capítulo 9 e capítulo 10, viu? Fiquem com Deus e um abraço.